Olá, eu sou Giovana Silva e o tópico que eu vou abordar hoje nesse trabalho é a cinética de transferência de elétrons. A cinética, quer dizer, a transferência de elétrons, ela, por exemplo, numa reação de oxirredução, ela é feita de uma molécula para outra. E nessa transferência, quem doa elétrons é chamado de agente redutor, ou seja, sofre a oxidação. E quem recebe os elétrons, ele é chamado de agente oxidante, ou seja, sofre redução. Então, basicamente, a transferência se baseia nessa perda e ganho de elétrons entre moléculas. E nesse tópico, nós vamos abordar essa transferência eletrônica, só que levando em consideração o processo cinético, ou seja, a velocidade com que essas reações acontecem. Em 1922, Rudolf Arthur Marcos, a pessoa na foto, ele ganhou o Nobel de Química por causa do seu trabalho em transferência eletrônica. Na teoria de Marcos, é relatada a taxa de transferência de elétrons, onde envolve as propriedades do sistema de oxirredução. Ela é representada por essa equação aqui, em que a nossa taxa de transferência de elétrons é esse KET, esse beta é um coeficiente, e esse D ele representa a distância entre o doador de elétrons e o seu receptor. A máxima taxa de transferência é em torno de 10 elevado a 13 segundos, e isso é considerado algo muito rápido, porque nós podemos comparar, por exemplo, numa escala de tempo, o tempo que os dinossauros habitaram aqui na Terra gira em torno de 10 elevado a 13 minutos. Isso mostra o quão rápido é essa taxa de transferência de elétrons. Bom, como foi visto, a taxa de transferência a taxa de transferência de elétrons, que é o nosso KET, em ΔG, que é a nossa variação de energia livre, é algo muito complexo. Porque, bom, não é para menos, quando se leva em consideração o tamanho do íon, a orientação espacial das cargas eletrônicas vizinhas e também o número e a conformação das moléculas do solvente envolvido, podemos perceber a complexidade dessa variação de energia livre. Então, por exemplo, uma disposição diferente de todos esses contribuintes, né, já oferece um mínimo de energia livre para transferir, assim como todos os outros arranjos terão uma maior energia. Aqui, né, como descrito, a cinética ela varia com a energia livre. Então, o movimento eletrônico ele é muito rápido, até mais que um movimento a nível nuclear. E essa diferença de velocidade, ela permite separar entre energia em componente eletrônico e em componente nuclear. Para ilustrar melhor, né, como essa energia livre de Gibbs varia com a coordenada de reação, nós temos os gráficos, né, da figura 1, em que essas parábolas basicamente representam a energia do componente nuclear, em que quando a distância entre o doador e o receptor de elétrons é constante, como nos gráficos A e B, mas ocorre uma diferença na variação de energia entre esse doador e receptor, há uma interferência na altura de barreira de energia. E essa barreira de energia que é a nossa energia de estado de transição. Mas o que seria essa energia em estado de transição? Uma reação química. Basicamente, é um modo de configuração ao longo da coordenada de reação e ela se determina como um estado em que é passado o máximo de energia ao longo dessa coordenada. Às vezes apresenta uma certa instabilidade na forma química, pois é onde ocorrem as quebras ou a formação de ligações ou até mesmo o desenvolvimento de cargas. Então, tudo isso ruma tanto para formar novamente um substrato ou formar um produto nessa reação química. Mas, ok, seguindo a explicação, nos gráficos, por exemplo, no gráfico B, onde o nosso ΔG ele é igual ao lambda, a taxa de transferência é maior que quando o nosso ΔG, que é a nossa
variação de energia livre, ela é diferente do lambda. Por exemplo, no gráfico C, mostra que, apesar da diferença de energia e o doador e o receptor ser o mesmo no gráfico A, há uma diferença, é diferente a transferência eletrônica, porque a taxa de transferência eletrônica é diferente entre esses dois, porque há uma mudança na distância que separa o par doador e o receptor. E isso resulta num aumento da energia do estado de transição. Por exemplo, nós podemos ver aqui no gráfico A que a distância entre o receptor e o doador é menor do que no gráfico C, que o D2 é maior do que o D1 no gráfico A. Então, nos gráficos abaixo, nós vemos a taxa de transferência eletrônica em função do lambda. E a taxa, ela é máxima quando esse ΔG ele é igual a esse lambda. Então, é possível perceber que os elétrons se movem em uma escala de tempo muito mais veloz que um núcleo que podemos dizer que é relativamente pesado. Então, até podemos dizer que durante essa transferência de elétrons não há movimento nuclear, comparado à velocidade ultra rápida do elétron, dessa taxa de transferência de elétron. Então, esse tópico, ele ajuda bastante a aprofundar mais sobre essa discussão, por exemplo, de uma reação de oxirredução, porque também envolve assuntos como a energia, termodinâmica e a cinética, né, que é a velocidade. Então, por exemplo, na área da biologia, é muito importante porque tem muitos processos enzimáticos, muitos mecanismos enzimáticos que envolvem essa transferência de elétron. Então, é muito importante entender o funcionamento dessa transferência de energia, dessa transferência de elétrons, perdão. Bom, é isto o meu trabalho e obrigada.